Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os processos de comunicação e o papel da promoção nas vendas. A gente está começando a entrar efetivamente na proposta da nossa disciplina, ok? Bem, os dois aspectos que a gente vai trabalhar especificamente é entender esse processo de comunicação e depois a gente vai falar sobre cada ferramenta da promoção de vendas. Vamos lá? O processo de comunicação. Bem, o que seria esse processo de comunicação? É todo o caminho que a mensagem percorre, desde aquele que emite essa mensagem até aquele que recebe a mensagem e dá um feedback. Muitos de vocês já podem ter estudado isso nas aulas de língua portuguesa, por exemplo. Em algumas aulas de português a gente vê esse processo de comunicação, certo? No caso nosso, a gente vai estar falando aqui, como a gente está focando em mercado, em gestão de bares e de restaurantes, a gente vai focar no emissor sendo o bar, o restaurante que quer enviar uma mensagem e o receptor sendo o público que vai receber essa mensagem através dos estímulos promocionais e dar um feedback, um retorno, que seria a compra, o consumo desse serviço, certo? Então vamos observar o quadro, o esquema que está aí no quadro para vocês, certo? São os elementos do processo de comunicação. Vocês podem observar nesse quadro que do lado esquerdo nós temos o emissor. O emissor é aquele que envia a mensagem, é a partir dele que a mensagem se produz, certo? Essa mensagem ela é codificada através da língua. Então, ele vai codificar a mensagem em imagens, sons, palavras, certo? Vamos pensar numa propaganda aqui. A codificação da propaganda, se for uma propaganda de televisão, a gente vai ter imagens, a gente vai ter sons, a gente vai ter o texto, que vai ser dito. Então, tudo isso é a codificação da mensagem, certo? Que vai chegar no emissor através de um meio. Esse meio pode ser, a gente falou aqui da televisão, seria a TV. Se for uma propaganda de jornal, o meio é o jornal. E por aí vai. Tanto é que o nome é meio de comunicação. Cada meio de comunicação vai ser o veículo desta mensagem, certo? Ela vai chegar no receptor, que é quem está sendo... que é quem vai estar observando a mensagem, assistindo a televisão, lendo o jornal, etc., ouvindo rádio. Esse receptor vai decodificar a mensagem. O que é que significa decodificar? Ele vai pegar aquelas imagens, sons e texto, no caso de uma propaganda para a TV, que a gente está trabalhando, que o emissor enviou e vai decodificar, ela vai dar significado a essa mensagem, vai juntar essas imagens, sons e textos e entender na mente dele aquilo que o emissor quis passar. Só que esse processo, muitas vezes, ele é limpo, ele é perfeito, bonitinho. Só que na maioria dos casos, como qualquer tipo de comunicação, existem ruídos nesse processo. E os ruídos é tudo que pode prejudicar o entendimento, a decodificação dessa mensagem, ou a codificação, o envio da mensagem. É tudo que no meio do processo de comunicação pode interferir para o mau andamento desse processo, para que ele não seja amplamente, ele não aconteça amplamente da forma como foi previsto, certo? Esse ruído pode estar por exemplo, no processo de pesquisa de quem é meu receptor, quem é o consumidor para quem eu estou falando. Se eu não entendo quem é esse consumidor, eu posso falar com ele de uma forma que ele não me entenda, usando palavras, termos que não são do vocabulário dele. Então, como é que ele vai me entender? Por isso a importância da pesquisa, para evitar os ruídos de comunicação ou diminuí-los, já que é muito difícil a gente evitar todos os ruídos de comunicação. Pode ser uma falha no próprio veículo de comunicação, a TV pifou, o jornal imprimiu com falhas, então você não consegue visualizar a mensagem bem. Tudo isso pode acontecer, são ruídos, ok? Bem, o receptor, ao receber a mensagem, o objetivo é que ele parta para a ação, ou seja, ele dê uma resposta a essa mensagem. E essa resposta, o feedback, no caso nosso, seria
o consumo, a ida ao bar, ao restaurante, para consumir aqueles produtos e o serviço que está sendo oferecido. Na apostila, vocês podem ver um anúncio de revista com uma propaganda de restaurante, em que a gente analisa cada um desses elementos do processo de comunicação. Dá uma olhadinha lá que está bem explicadinho. Uma vez entendido o processo de comunicação, vamos falar agora da promoção e a sua importância nas vendas. Todo mundo aqui sabe o que é promoção? Duvido que alguém diga que não. Promoção, claro que eu sei, tem uma liquidação, a gente confunde promoção com liquidação, na loja, do shopping, etc. Bem, promoção é isso também? É. Mas a gente aqui vai falar de um conceito de promoção mais amplo. É o conceito de promoção em marketing. Promoção em marketing significa comunicação. É todo o esforço de comunicação que um anunciante ou um estabelecimento ou pessoas fazem para vender, argumentar, instruir, educar um público-alvo, certo? Então, isso é que é promoção. E através desse processo de promoção, nós informamos os atributos do produto ou serviço que a gente quer vender ou daquela mensagem que a gente quer passar. A promoção em marketing possui algumas ferramentas. A gente utiliza como base teórica o autor Philip Kotler, que é o considerado papa do marketing. Para Kotler, são 6 as ferramentas principais de comunicação, dentre as quais estão propaganda, promoção de vendas, eventos e experiências, marketing direto, vendas pessoais e relações públicas. Nós vamos falar a respeito de cada um desses rapidamente. A primeira delas é a propaganda. Todo mundo aqui está familiarizado com a propaganda. E o que seria propaganda? A propaganda é uma forma paga de comunicação. Toda propaganda ela é paga. Alguém está arcando com os custos daquela mensagem que está sendo enviada. Então, é uma forma paga de comunicação. E ela utiliza meios de comunicação, normalmente são meios de comunicação de massa. O que é um meio de comunicação de massa? Que atinge uma parcela significativa da população. Como, por exemplo, jornais, revistas, outdoors, panfletos. A internet hoje já pode ser considerada, já que a maioria das pessoas tem acesso à internet, cartazes, cinemas, luminosos e por aí vai. A gente tem uma série de meios de comunicação que a propaganda se utiliza. Outra característica da propaganda é possuir um patrocinador identificado. Pode observar que toda propaganda tem uma marquinha daquela pessoa que está pagando, está financiando, está patrocinando aquela propaganda. A marca sempre está presente na comunicação, seja ela escrita, seja ela audiovisual, está sempre lá a marca do patrocinador. E qual é o meio que eu vou escolher para fazer a minha propaganda? Aí vai depender de uma série de fatores, incluindo o público-alvo, os objetivos de comunicação, enfim, uma série de fatores. A verba que eu tenho para gastar, tudo isso vai interferir em qual veículo vai ser o apropriado para que eu faça a minha campanha. Quais são as vantagens da propaganda como ferramenta promocional? Ela atinge a grande quantidade de pessoas, que dificilmente a gente conseguiria atingir individualmente, na casa de cada um, conversar com eles. A propaganda não, já atinge de uma vez só. Uma veiculação, já um monte de gente tem acesso. Pode ser usada para o público de massa ou para uma audiência específica. Por exemplo, se você fizer uma propaganda numa revista de gastronomia, você vai atingir aquele público que costuma ler aquela revista de gastronomia. Por isso que a gente diz que varia de público-alvo, quem eu quero atingir, onde é que eu vou colocar a minha propaganda. Ela é muito indicada para gerar conhecimento de novo produto ou um novo serviço. Você está com um restaurante novo, abrir um bar na sua cidade, a propaganda é um meio de comunicação, uma ferramenta de comunicação bem indicada para divulgar. E também estabelece um forte desejo de compra, né? Ela gera estímulos, dá vontade da gente levantar da cadeira e ir lá conhecer aquele local. Bem, gente, existe um vídeo que vocês também vão ter o link aqui na tela, que vocês podem até parar a aula agora para dar uma assistida no vídeo agora, da importância da propaganda para os serviços. Sabe por que ela é tão importante para o serviço? Porque ela tangibiliza. Serviço é aquela coisa intangível. Um exemplo, como é que eu vou faça propaganda numa cidade de Sergipe? Por que eu faço a propaganda? Porque eu consigo tangibilizar através de imagens, certo? De sons, de palavras, aquilo que para mim
não é acessível, porque não é um produto que eu posso ver, analisar, tocar, testar. É uma cidade que eu vou conhecer. Então, dê uma assistida nesse vídeo que fala de Pernambuco, é uma propaganda de Pernambuco, para vocês terem ideia de como ela facilita a importância da propaganda para os serviços, ok? Bem, outra ferramenta de comunicação é a promoção de vendas. Essa sim é aquela que a gente costuma chamar de liquidação. Mas a promoção de vendas não é só liquidação, certo? Isso é um dos aspectos da promoção de venda. A promoção de vendas é um incentivo para o consumo em curto prazo. Por que fazem a liquidação? Porque a gente está trocando, por exemplo, a coleção do outono para inverno e precisa acabar com o máximo de produtos, vender o máximo de produtos. A gente faz uma liquidação, estímulo de vendas para curto prazo. Então, joga um sorteio, porque todo mundo que não queria consumir aquele produto naquele prazo vai se antecipar e consumir para poder participar do determinado sorteio, certo? Então, promoção de vendas, o objetivo dela é aumentar as vendas, seja lá por que motivo for, através da entrega de uma vantagem ao consumidor, ou redução de preço, ou uma premiação, certo? Ou um brinde, um cupom, tudo isso está dentro das promoções de vendas, certo? Vantagens da promoção de vendas como ferramenta de comunicação. Ela produz uma resposta em curto prazo. A propaganda nem sempre dá uma resposta em curto prazo. Às vezes você demora, escuta a propaganda, capta a mensagem, mas demora a dar o resultado para quem enviou a mensagem. A promoção de vendas, ela quer resposta quase que imediata. Chama a atenção e gera conhecimento do produto. Exemplo, degustação no ponto de venda. É uma promoção de vendas. Você experimenta o produto e a probabilidade de você levar aquele produto é maior do que se não tivesse experimentado um produto novo. Permite medir os resultados facilmente. Por quê? Porque eu posso mensurar quem veio através daquele processo. Antes, quando as pessoas consumiam o meu produto, quando as pessoas frequentavam o meu bar, depois que eu fiz aquela promoção de vendas, quantas passaram a frequentar? Eu posso mensurar o retorno desse investimento que eu fiz mais facilmente, certo? Só que a promoção de vendas, muitas vezes, ela se utiliza da propaganda para se anunciar, para se fazer conhecer. Então, a gente pode citar como exemplo, avião do Faustão, todo mundo está acostumado, é uma promoção de vendas que se utiliza de propaganda. Quando a gente vê a propaganda passando na televisão daquela promoção, ela é uma promoção de vendas, mas que se utiliza de propaganda. Um exemplo esse exemplo ele é consolidado, certo? Todo mundo, muita gente viveu e quem não viveu conhece, ouviu falar, porque é uma promoção de vendas que ficou bastante famosa, que é a propaganda dos mamíferos da Parmalat, que tem uma musiquinha que pegou, certo? É uma promoção que as pessoas iam lá, trocavam determinado número de embalagens por um adicional por um bichinho de pelúcia. Então, também vocês têm aqui na tela o link do vídeo dessa propaganda para vocês darem uma olhada e verem como a promoção de vendas também pode ser anunciada de forma lúdica, interessante e que pega a população pelo coração, certo, gente? A próxima ferramenta de promoção que nós vamos ver é a ferramenta de relações públicas. Relações públicas é o responsável por manter a boa imagem corporativa para o mercado. O que quer dizer isso? A empresa mantém uma imagem através das suas ações dentro da empresa, suas ações para fora da empresa, para que todo mundo veja que ela é uma empresa cidadã, uma boa empresa que tem boas práticas. Então, o profissional de relações públicas é o responsável por manter essa imagem positiva. Para isso, ele precisa estar próximo. Esse trabalho tem que ser próximo a jornalistas, formadores de opinião, para que se gere uma mídia espontânea. O que é uma mídia espontânea? É aquela mídia, é um espaço nos meios de comunicação que não é pago. Ele foi gerado pelo interesse desses profissionais de comunicação. Quando sai uma nota no jornal a respeito de uma ação que uma empresa executou, por exemplo, como matéria ou como nota, esse espaço não foi pago. Foi porque gerou interesse para a população. Foi visto que aquilo ali seria de interesse para a população através do trabalho de relações públicas. A sua importância para as vendas, qual é? É porque a partir do momento em que elas geram uma atitude positiva, uma imagem positiva da empresa no mercado, a predisposição dos consumidores vai ser maior para consumir os produtos daquela empresa. Daí a importância dessa ferramenta de comunicação. A outra ferramenta de comunicação é o marketing direto. Quem aqui nunca recebeu uma cartinha de uma empresa, um folheto em sua casa,
de uma promoção ou de informações a respeito do novo catálogo da loja que você frequentou. Isso é uma mala direta. A mala direta é uma das ações do marketing direto. Quem aqui nunca recebeu um telefonema tentando vender cartão, por exemplo, pra gente? Uma ação de marketing direto. Na TV, às vezes, chega a mensagem diretamente pra gente. Marketing direto. Então, já deu para entender que marketing direto são ações de comunicação que chegam especificamente para cada consumidor. Você recebe na sua residência aquela comunicação. Ou, hoje em dia, nós temos, não necessariamente na residência, nós temos os smartphones que permitem que as empresas trabalhem esse marketing direto onde a gente estiver. A mensagem chega para a gente, mesmo que a gente não precise estar na nossa residência, no nosso aparelho de celular. Certo? Então, a importância do marketing direto é que ele permite respostas mensuráveis. Muitas vezes, quando você retorna, dá aquele feedback de que a gente falou, é possível identificar se foi através daquela ação de marketing direto que foi dado aquele feedback. E o objetivo é falar individualmente com cada consumidor. Falar com ele, chamando pelo nome. A gente recebe assim, Renata, abre uma revista e tem lá na propaganda o seu nome. Renata, aí você fica, meu Deus, como eu sou especial. Veja como eles me fizeram especial, colocaram meu nome, né, na revista. Então, você se sente tratado como se estivesse falando rosto a rosto com um vendedor. As vantagens disso, que tem a mensuração mais fiel do retorno. Você sabe mais facilmente se aquele retorno veio através daquela ação. E outra, estreita o relacionamento com os clientes. Porque você está falando diretamente com ele, você pode focar naquele cliente, aquela ação para aquele grupo de clientes específico. Se você sabe que seu consumidor tem um filho pequeno, você vai oferecer para ele, por exemplo, fralda descartável, promoção de pomada de creme anti-assadura, certo? Enquanto que se você sabe que seu consumidor ele é solteiro, você vai fazer outros tipos de promoção através de e-mail marketing, por exemplo, dependendo do seu cadastro, um banco de dados rico de informações a respeito do seu cliente. Continuando nossas ferramentas, temos os eventos e as experiências, importantíssimo para os bares e restaurantes. Por que são importantes os eventos e as experiências? Porque ela faz com que as pessoas se insiram no processo e vivam um momento bom para elas, de diversão e entretenimento, e associem esse momento bom que elas estão vivendo com a sua marca, com o seu estabelecimento. No caso, vamos dizer, se esse evento aconteceu num bar ou num restaurante. Por isso que muitas empresas criam eventos trazendo o consumidor para dentro dos seus ambientes, ou expondo muito suas marcas para os consumidores, para que elas associem aquela experiência positiva vivida à marca que proporcionou essa experiência, certo? Existem também outros eventos, não é só show, festa, que a gente está falando muito disso porque eu estou falando de bar e restaurante, mas, por exemplo, um restaurante pode ser utilizado para uma conferência, certo? Dentro do empresa, a empresa fechou o restaurante para um evento de final de ano, para alguns congressos, a gente acontece em hotéis, por exemplo, que os congressos existem dentro do ambiente do hotel. Então, tudo isso estreita o relacionamento do cliente com o estabelecimento. A importância é que a gente, como eu já falou, envolve o consumidor nessa atmosfera positiva e ele fica mais, a probabilidade dele ficar mais fiel ao seu estabelecimento é maior, porque se ele viver a experiência positiva, ele vai querer voltar lá, mesmo que não seja no mesmo contexto, para continuar vivendo aquela experiência, certo? E na apostila, vocês vão ter lá, eu indico um manual completo de como organizar um evento inteiro, do começo ao fim. Então, vocês dão uma olhada lá nesse manual, se alguém se interessa por esse assunto, que tem lá na apostila, bem detalhadozinho para vocês. E por último, as vendas pessoais, a nossa última ferramenta de comunicação. O que são as vendas pessoais? É aquele contato do vendedor, de um representante comercial com o consumidor para efetuar a venda de um produto, certo? É uma comunicação direta, mas que se faz não através de e-mail marketing, como a gente viu o marketing direto, nem uma ligação de telefone, ela se faz com a presença de um vendedor. E ela muitas vezes é mais eficaz do que as outras formas de ferramenta que a gente viu aqui. Porque o vendedor está lá, pronto para persuadir, para rebater na hora aquela resistência que pode ser gerada pelo consumidor. Bem, gente, finalizamos a nossa segunda aula.
Na próxima aula, nós vamos trabalhar essas ferramentas que a gente viu, só que voltadas especificamente para aplicação em bares e em restaurantes. Portanto, espero vocês. Até lá!